Tarsila do Amaral es una de las artistas más importantes de la historia del arte latinoamericano, ¿no? A Tarsila talvez seja a artista mais representativa da Semana de Arte Moderna de 22. Clearly, Tarsila is a very, very important painter of the 20th century. She is seminal for Brazil and Latin America, and she is now beginning to be recognized worldwide as one of the important women in early modernism. Eu acho interessante a ideia de expor essas duas pinturas que correspondem a relativamente um momento crítico. Da experiência da Tarsila, implantando a nova ordem plástica e ampliando a visão da cultura brasileira. As we all know, Tarsila was an extraordinary person, tremendously charismatic, well-educated, well-traveled, and also a very important part of the intelligentista of the Brazilian modernism. These two works that we're talking about today, Paisagem com Dois Porquinhos and Segunda Classe, are quite interesting because they are quite opposite in style and they represent two very distinct periods of Tarsila's life. And the first painting, Paisagem com Dois Porquinhos, is from 1929, which really represents her period of pau-brasil, where she is already very much looking into the magicness of the Brazilian culture. Of course, with her training as a geometric and abstract artist from having studied in Paris, being close to Leger and studying under André Lhote and Albert Gleis. So she does have a very formal training, but she's capable to get rid of it and give it that very Brazilian character. Y bueno, lo que más me gusta de Tarsila es precisamente, sin duda, bueno, la década del 20, ¿no? Que es el periodo Pau-Brasil. Bueno, Tarsila ya se había imbuido en todas las corrientes modernistas europeas, pero el deseo era precisamente hacer uso de esas técnicas, pero lograr la propia identidad en los hábitos, en las casas, como en la vegetación, ¿no? Los colores. Y estas obras, por un lado, se inspiran en las corrientes europeas, como el cubismo, pero es una síntesis, ¿no? Porque además también tiene elementos orgánicos y es una pintura fresca, una pintura muy cálida, ¿no? De todo ese periodo de Pau-Brasil. Tarsila empreende um novo programa, então ela tem um modo de colher que dá prioridade a aspectos da forma, né? Transformação de elementos que ela seleciona em valores formais propriamente. E depois ela maneja esses valores formais, ela manipula esses valores formais de modo a construir a paisagem. Tarsila não está lidando com o mundo visível. E nem se trata do grande arcabouço que estava montado a partir da tradição da pintura. Como a poesia moderna trabalhava com palavras em liberdade, a Tarsila trabalha com formas, figuras, cores, intensidades luminosas, e é a partir desses valores é que ela constrói sentido. Tarsila é uma pintura sintética. Essa paisagem é quase que o desenvolvimento de uma mesma figura, não? As ondas, os campos verdes são a metamorfose das pedras. As pedras são a metamorfose dos porquinhos. Os porquinhos são a metamorfose dos montes, das montanhas. Com exceção da arquitetura, que é linear e geométrica, a proposição é esse assunto sintético da paisagem. Nesse sentido, é perfeitamente proporcional à ideia da poesia pau-brasil, que o Oswaldo André falava cândida, como uma criança, é um olhar à criança da paisagem, esse momento seminal do engendramento de uma nova figuração moderna para o Brasil, e nesse sentido a paisagem pau-brasil é uma perfeita representação desse momento seminal da modernidade brasileira, sendo uma visão seminal da paisagem. E a gente poderia dizer que são
os tempos alegres do modernismo. É um modernismo muito colorido, é onde há o contraste de cor, a busca de uma luminosidade própria. Estamos diante de aspectos da expressão primordial da Tarsila. Primordial no sentido da existência no mundo, né? And in the second painting, it is a different moment. It is a moment where the crisis of 1929, 1930s has also hit not only the United States, but also Brazil. Everybody, and she is also facing a different reality. And that is very clearly expressed in this particular painting. Tarsila was not oblivious, of course, regardless of her social position, to political views. In the first painting, it is very much the nationalism and the richness of Brazil. In the second one can talk about that utopic failure that modernism and industrialization had in many places, including Brazil. Sentida especialmente pelos fazendeiros do café, porque Tarsila era de uma família de fazendeiros do café. Esse clima, ele é simultâneo a certas inseguranças da guerra e há um medo do fascismo, né, que cresce, e ela viaja para a União Soviética com Osório César. E o surgimento de outras alternativas, como as nações comunistas, criam um grande interesse na vida de Tarsila. É uma obra de realismo social que tocou fuerte en Latinoamérica, ¿no? O sea, y aparentemente esta obra de una familia numerosa arribando a una ciudad, viajando en segunda clase y donde se ve la desesperanza de la gente, ¿no? O sea, la tristeza, el sufrimiento, la angustia. O sea, no es una familia que llega esperanzada a una ciudad pensando en las oportunidades que le da la ciudad. En cierta medida ya se sienten marginados, ¿no? Se vê ali que há uma tristeza da migração, uma tristeza da mudança, uma tristeza social, é muito forte. A Segunda Classe é uma obra fundamental, eu acho, dentro da produção Tarsila. É como se a Segunda Classe fosse a superfície de padecimento. Ela comunica ao sofrimento da miséria, da pobreza, mas ela representa também, ela é mesmo uma presença melancólica desse padecimento. Mas eu acho interessantíssimo que essa pintura, sendo uma pintura da 33, sendo uma pintura de temática muito especificamente local, política, seja também, em um sentido, a grande pintura cosmopolita de Tarsila, porque ela se vincula com a grande pintura social política nesse momento, tanto na Europa, como na América Latina, como nos Estados Unidos. Houve uma mudança total de atenção, onde o artista já não acha mais que é possível se ausentar de uma dimensão contingente do mundo. Que era esse 33, né? Quer dizer, nós estávamos diante de um êxodo rural, de novo, voltamos à questão do país natal da Tarsila, e por isso, porque esse assunto trata da circulação das pessoas, é que eu acho muito importante a gente pensar nelas paradas. Ele está transportando de um lugar a outro para uma incógnita, uma indefinição que a gente tem muito grande sobre para onde ir. É muito interessante, porque é um tratado de retratura, não? São todas as idades de homem, frente àquela metáfora de uma via, de um instrumento de movimento que não se move, que é aquele trem. Não? A máquina está detida, não? A máquina está parada. Você pode pensar a presença da máquina na pintura moderna, futurismo, não sei o quê, mas aqui essa máquina, que não é outra que a máquina da história, que a máquina social está parada. Esse é o grande manifesto político da Segunda Classe. A máquina da história está parada. Em sentido, é uma pintura que tem uma grande dimensão cosmológica. E esse agrupamento humano, ele já é de cores mais terra,
aproximadas, em contraste, aliás, a aproximação entre as pessoas é quase uma retração das pessoas para o seu próprio grupo, quer dizer, elas se apoiam nelas mesmas. E tem como a franqueza da Tarsila sempre tem, uma clareza muito grande de sentido. E é muito interessante a presença da escritura, por exemplo, segunda classe, C, é novidade, um assunto único na obra da Tarsila. Eu me prendi muito a essas letras impressas por um gabarito industrial. Que ousadia da Tarsila. Não se trata mais daquela atenção na construção de um elemento, mas na aplicação de um padrão e como ela conduz para a plástica, né? Quer dizer, ela é uma discussão da plástica, do modo de escrever. Eu acho que uma pintura hoje, porque a gente tem dado tanta importância para o assunto antropofágico, para o Brasil, mas se você pensa bem, a grande pintura internacional de Tarsila é a segunda classe, se você pensa o momento em que ela foi pintada. E nesse sentido, é um exemplo prima, realmente de obra-prima, da pintura social política no hemisfério ocidental nesse momento. Então, eu acho realmente um quadro extraordinário, não? Ya sea en Pau Brasil, en todas las obras antropofágicas o en el periodo social, es un artista totalmente diferente que rompe con los moldes tradicionales, que ellos tenían una conciencia clara de lo que estaban haciendo, ¿no? Então, ela tem um papel importante, pioneiro, na chegada da modernidade no Brasil e que se refere tanto à vivência pessoal dela quanto à história coletiva. É a arte erudita que abraça a linguagem primordial, quer dizer, a linguagem das sensações, a linguagem da ordenação. São dois momentos fantásticos de encontro que não permitem a gente continuar com essa conversa do erudito e do popular. São os que fazem uma grande obra, não? Sem dúvida. A potência psicológica desses caracteres que eles te interpelam. Eu acho um contraste super interessante para pensar o grande legado de Tarsila em dois momentos absolutamente diferentes, mas ao mesmo tempo grandemente representativos da sua pintura, não? Both paintings are of very high quality, and they would be anybody who had them would be very proud and very happy to have them, either an institution or a private collection. I think that they're historically very valuable in terms of being quite complete in what they're trying to achieve in the content that they bring and what she was thinking about at that time. I think that because of that, both paintings are extraordinarily interesting. They're beautiful. With just two paintings, you can almost go to all the work of Tarsila's trajectory. São trabalhos geniais, né? E que representam muito a alma brasileira. Eu acho que a Tarsila só tende a virar mais icônica, né? Cada vez mais representativa da arte brasileira. Acho que ela não é datada. É uma obra totalmente atual, permanente e sendo redescoberta o tempo todo. Quer dizer, é um corpo em movimento. A obra dela continua sendo, digamos assim, viva, né? Hay obras que son como las masterpieces, que no tienen temporalidad, o sea, trascienden los tiempos. O sea, una buena obra de arte crece con los años. La mala obra de arte cae, digamos, desaparece, ¿no? Y la obra de Tarsila es una obra para quedarse, ¿no?